frutífera. Para mim é um privilégio muito grande. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. É culto da família. Eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus em Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 52. Amém? Amém. Amém. Quem puder acompanhar a leitura aqui, é Lucas capítulo 2, do 41 ao 52. E eu peço muito que os irmãos dêem atenção a essa palavra, porque é a palavra de Deus que é poderosa, que liberta, que cura. Então diz assim: ora, todos os anos é 41. Vamos ler junto? Amém. Ora, todos os anos iam seus pais para Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de campanha pelo caminho, andaram no caminho de um e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiraram a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Esse teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Muito grato por vocês fizerem a leitura em pé. A tradução é um pouco diferente, irmãos, mas a palavra de Deus é a mesma. Aleluia. Então, era natural que um judeu frequentasse as festas judaicas. O judeu, ele tem seu calendário judaico e tem suas 3 festas importantíssimas, que são a Páscoa, que é a mais importante, o Pentecoste e o Tabernáculo. São sempre festas longas. Por exemplo, essa festa da Páscoa aqui eram 7 dias de festa, irmãos. Então Jesus era de Nazaré, a festa era em Jerusalém, e o que foi que aconteceu? Os pais de Jesus ali juntaram as famílias, e é interessante eu falar que Jesus tinha irmãos. Por exemplo, Tiago da Bíblia é meio irmão de Jesus, certo? E tem outros também. Isso aqui é para dizer que Jesus tinha família. De todos os irmãos, Jesus era o mais velho, certo? E os evangelhos, o único que vai falar da juventude de Jesus é Lucas, que vai trazer esse episódio aqui de Jesus. Então, era natural essas festas, e o pai de Jesus, como bom judeu, ia para a festa. E então ele leva os filhos, a família, juntam o povo, uma caravana, e vão para a festa. Nessa festa é longa, como eu falei, são 7 dias de festa. E essa festa significava a libertação de Israel. Por isso que ela é mais importante. Então eles estão lá na festa, e o que é muito interessante, irmãos, é que de repente a festa termina e os pais vão-se embora. E Jesus fica em Jerusalém.
Ele não vai junto com os pais dele. Só que ele ainda é um adolescente. Ele ainda é um garoto. E muitas pessoas, ao ver esse texto, olham e veem os pais ali de Jesus, José e Maria, como irresponsáveis. Mas nós temos que notar que José e Maria iam com muita gente. Inclusive tinha irmãos mais novos. Quando tem um irmão mais novo, os pais priorizam o cuidado com os mais novos, não é isso? E como ia muita gente conhecida, os parentes, provavelmente eles se confiaram que alguém estava com Jesus. Porque o último versículo que nós lemos aqui, o 52, se eu não me engano, vai dizer que Jesus em tudo era submisso à sua mãe. Jesus não era um adolescente rebelde, como muita gente tem falado, que Jesus era um revolucionário, Jesus era contra a tradição, contra o judaísmo. Isso é mentira. Jesus era obediente. E o que é interessante aqui para nós jovens adolescentes é que Jesus crescia tanto em estatura, em conhecimento, como também na graça do Senhor Jesus. Ele era um adolescente, irmãos, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então nele não habitava pecado. É interessante notar isso. E que José e Maria não eram pais irresponsáveis. E acontece algo assim interessante, porque acontece que eles sentem falta de Jesus. Eles vão, a caravana vai, e um dia, irmãos, em um tempo de um dia, eles voltando a pé, eles sentem a ausência de Jesus. Eles percebem que Jesus já não está mais com eles. E é isso que é interessante. Foi isso que tocou no meu coração. Que muitos de nós, irmãos, se afastamos de Jesus por motivos até justos. Era uma festa judaica, não é isso? Uma festa da libertação de Israel. Uma festa abençoada. Aleluia. Com várias memórias ali boas do que Deus fez. Mas essa festa conseguiram de alguma forma distrair os pais. E Jesus ali ficar ausente da família. Acontece também que a gente pode colocar como deu muita atenção à família. E é natural, todos nós aqui se preocupamos com a nossa família. Amém, irmãos? Amém. E isso é do cristão. A Bíblia diz que se nós não cuidarmos da nossa casa, somos pior que os infiéis. Então nós nos preocupamos. Eu já tive várias preocupações familiares e fui para o joelho. Mas o que acontece é que tem pessoas que dão muita atenção à família e esquecem também de Jesus. Aleluia. Não é isso? Então aí está o perigo. Certo? Então a gente vai meditar aqui sobre o sentimento ruim e o sentimento bom. Há um sentimento ruim quando os pais ali sentem a ausência de Jesus. O texto grego vai dizer que eles sentem grandes dores na alma por Jesus não estar com eles. E é assim conosco. Muitas pessoas na pandemia, por exemplo, não puderam estar no templo, na igreja, congregando. E o que é engraçado é que muitas pessoas ficaram longe de Jesus e estão vivendo ainda longe de Jesus, sem sentir falta dele, sem sentir essa dor, sem sentir esse vazio. Irmãos, e louvado seja Deus, é quando a gente sente saudade de Jesus. É quando a gente por algum motivo se distanciamos de Jesus. Motivos que a gente pode até justificar. Não, eu estou cuidando da minha família, eu estou indo para a festa judaica, eu estou indo. Mas entenda também, irmãos, que existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela quer... Não é que um demônio vai na sua casa, isso é real também. Mas a guerra que nós enfrentamos, eu digo que é a mais poderosa espiritualmente falando, é a guerra com a nossa própria mente. A nossa mente pode nos escravizar. O diabo quer distorcer os nossos pensamentos, inclusive distorcer a palavra de Deus. E tem muitas pessoas ainda que dormem com relação a isso, e que a mente está totalmente, irmãos, equivocada com relação a Deus, a Jesus, a Bíblia, a igreja. Nós precisamos mais do que nunca entender que é uma guerra contra a sua mente.
para que você não venha para a igreja, para que você tenha uma visão equivocada de todas as coisas que envolvem Deus, a igreja e a palavra. E justamente nos nossos dias, no mundo da tecnologia, no mundo que todo mundo é especialista, cada um grava um vídeo e dá a sua opinião, não é? Onde tem os YouTubes aí que não são especialistas de nada, influenciando vários adolescentes. Então nós vivemos um tempo, irmão, muito difícil, a era da informação sem profundidade. Então veja que muitas coisas nos distraem. Ter Jesus ausente, irmãos, é algo, irmãos, que nunca deveria acontecer conosco, porque Jesus é nossa prioridade. Jesus, irmãos, ele tem que ser o centro da nossa vida, e nada é mais importante do que Jesus. Muito forte o louvor que foi louvado pelos jovens, porque trata justamente disso. É Jesus que nos sustenta, é por causa dele que estamos aqui, é ele que tem que cuidar de nós, e muitos de nós temos se distanciado de Jesus, irmãos. Muitos de nós mal têm lido a Bíblia, muitos de nós têm orado muito pouco. É desse jeito. Então nós precisamos, irmãos, notar uma coisa no texto. Eles sentiram falta de Jesus no tempo de um dia, sentiram falta, e eles tomaram a decisão mais correta de se fazer, foram procurá-los. Quando nós sentimos falta de Jesus, nós temos que procurar Ele. Só que tem um detalhe, irmãos, havia uma caravana indo junto, parentes, conhecidos, muita gente. Jesus era do povoado de Nazaré, então provavelmente muita gente ali de Nazaré, que era uma periferia, né? Colocando para contextualizar hoje. E a gente também poderia notar que é da Galileia, é um povoado da Galileia, Nazaré. Então estava muita gente ali. Eles sentiram falta e foram procurar. Qual é a minha crítica aqui? Foram procurar Jesus no lugar errado, irmãos. Tem muita gente perdendo tempo. É forte. E quero dar um detalhe aqui. Havia multidões ali que, irmãos, os pais de Jesus, José e Maria, podiam estar tranquilos. Meu filho está ali naquela multidão. Mas eu quero falar algo para você, do fundo do meu coração, irmãos. Na maioria das vezes, nas multidões, não está Jesus. Tem muitas coisas, inclusive igrejas, megas igrejas. Mas quando você olha para esse lugar, vai lá, tem de tudo, só não tem Jesus. E não existe nada mais precioso do que ter a presença de Jesus conosco. Nós precisamos resgatar. Deus tem abençoado muito, irmãos, a cada um de nós aqui. E nós não podemos nos acostumar com a ausência de Jesus em nossas vidas. Independente de política, a história da igreja e a escatologia bíblica mostra que os tempos vão de mal a pior. E que nós temos que ver a nossa própria vida hoje, dizer, não, eu quero nem passar. Se José e Maria ficou um dia sem Jesus, eu não quero passar nenhum dia sem Jesus. Eu quero a presença de Jesus constante na minha vida. E você sabe, irmãos, se tem algo aqui que eu quero falar, porque eu convivi e vi, pode falar até o nome de Deus, tem comunhão com Jesus Cristo. Você sabe que não precisa estar rodando para conhecer as igrejas. Tem uma igreja séria, bíblica, que Deus está aqui. Hoje tem pessoas que acham que pode ser crente virtual, pode ser crente de todas as maneiras hoje, de todas as maneiras. Até distorcem a maioria das vezes a Bíblia. Mas, irmão, louvado seja Deus, que ainda tem seus profetas. Então vocês aí não vá atrás de onde estão as multidões. Você sabe onde Jesus se encontra. Você sabe onde Jesus fala com você. Você sabe onde você sente a presença. Nós temos que valorizar os homens de Deus que conhecemos. E estar caminhando junto, irmão. Investindo na obra. Louva a Deus por hoje ter aqui a mídia.
glória. E está com o pastor Nonato, não com um dono aí, um guru, mas está com um homem sério. Isso é louco, não é porque está aqui não, eu convivi aqui. Irmãos, isso é prazeroso, saber onde Jesus habita e eu posso estar aqui. Isso eu tenho que priorizar, botar, não, isso é minha prioridade. E a partir disso, cuidar de toda a minha vida. Né? Eu gostei muito quando a irmã fala, olha, o sangue de Jesus tem que estar em 5 áreas da nossa vida. É verdade, tem que estar em tudo. Né? Jesus tem que estar em tudo na nossa vida. E a partir de Jesus, irmãos, administrar toda a minha vida. Ele como sendo a prioridade. Então observe que o texto vai dizer, irmãos, que quando sentiram falta, eles foram ali procurar entre os parentes, entre a multidão, e não encontraram. Só fizeram o quê? Perder tempo. Jesus, ele vai para Jerusalém, fica em Jerusalém, todo mundo sai de perto dele, ele ainda fica lá. Quando, eu quero aqui destacar o sentimento das mães, né? Imagina aí a mãe e seu filho, não é? Então, a Maria sentiu essa dor, José sentiu essa dor. E lembrando que Jesus tem algo muito especial com Jesus, porque Jesus, ela sentiu o parto, mas não teve relação nenhuma para ela conceder Jesus. Foi o próprio Deus ali que colocou a semente. É isso? E é interessante que Jesus é especial para essa mãe também. Então imagina a dor dela aí, a angústia. E tem que ser esse mesmo sentimento em nós, quando nós não estamos na presença de Jesus. Eu aprendi, irmãos, que o nosso pecado nos separa de Deus. Certo? Existe os pecados, a gente pega de toda maneira, inconsciente, consciente, pecado oculto, pecado de estimação. Qual tipo de pecado a gente pega e são os pecadores. Certo? Isso é fato. Mas quando nós pecamos conscientemente, seja lá o pecado que seja, nós devemos se arrepender, clamar por misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, não retire de mim a tua presença. Sabe por quê, irmãos? A ausência de Jesus na nossa vida vai nos trazer angústia, vai nos trazer dores na alma. E isso nada preenche. Não existe nada neste mundo. Existem coisas que a gente usa como uma rota de fuga, né? Como drogas e por aí vai. Muita gente vai por esse caminho, mas nunca é satisfeito, nunca é preenchido. Então o pecado causa isso em nós. Por isso que nós temos que estar constantemente em oração e vigilância, para que possamos ter uma vida em comunhão com Deus. Não é que aqui vai ter alguém perfeito, irmãos, e nunca nós vamos ser aqui nessa terra. Certo? Mas aqui nessa terra, Deus nos dá poder e autoridade para vencer o pecado, para vencer aquilo que nos destrói. E eu quero dizer para você que o maior inimigo nosso é nós mesmos. Certo? O meu maior inimigo sou eu. Certo? E com as minhas falhas, o diabo, e eu tenho que cuidar bem de mim, cuidar bem da minha comunhão com Deus, isso sendo minha prioridade. Então os pais de Jesus, eles procuraram em outro lugar e o sentimento deles foram de muita dor e angústia. E agora, irmãos, Jesus se encontra onde? Onde é que Jesus se encontra? Aonde? No templo. Ele estava, mas quem no templo? Mas os doutores, as autoridades bíblicas, né? Os rabinos, os escribas, estavam mais esse povo ali. E o que é interessante, que aqueles que perderam Jesus de vista, a sua presença e tudo mais, se sentiram angústia e dores. Mas aqueles que ficaram com Jesus no templo, apesar da sua pouca idade, apesar de vários aspectos ali, da formação e tudo mais, porque um jovem com 12 anos, na tradição judaica, ele já vira um filho da lei. Então, o filho da lei já sabia de cor os livros da Bíblia, da Torá, várias coisas interessantes. Mas o que é muito interessante aqui é que aqueles que ficaram com Jesus tiveram um sentimento de alegria, de admiração, de sabedoria. Eles ficaram vendo a sabedoria daquele menino. Eles todo dia estavam no templo, mas aquele dia no templo
templo foi especial, porque Jesus estava lá. E ele nunca ia pesar, irmãos, que sobre a adolescência de Jesus, a sua juventude, Jesus foi um jovem como qualquer outro, que respeitou as leis, os pais, trabalhou e tudo mais. E Jesus só iniciou seu ministério aos 30 anos, e o seu primeiro milagre foi lá em Cana da Galileia, que foi transformar água em vinho. Então até então Jesus ele não estava no seu ministério ainda, fazendo aquilo que é a sua missão. Mas ele ali no templo, enquanto adolescente ainda, quem ficou com ele, irmãos, pode ter certeza, sentiu a presença de Deus. Pode ter certeza que viu aquele jovem de forma especial. Tem algo diferente sobre ele, e é claro que tem, irmãos. Jesus crescia em estatura, em conhecimento bíblico, em conhecimento social. Jesus crescia, irmão, cheio da graça de Deus. E quando os pais deles veem ele ali, irmãos, eles ficam até aliviados da dor, porque acharam o filho, é claro. Mas, irmãos, eles ficam assim, assustados, porque não esperavam aquilo. E quando olha aquela situação, Jesus diz algo interessantíssimo. Porque ele veio com a missão. A mãe guardava tudo no coração, o pai ficava meio confuso, mas saiba de uma coisa, ele falou para a mãe dele. A mãe brava com ele, porque quem de uma certa forma errou foi ela, digamos assim, né? Porque Jesus estava no templo, não saiu de lá de forma nenhuma. Mas ele falou algo, irmãos, que a gente tem que notar. E eu quis trazer essa palavra porque na imagem que o pastor Jonathan me deu, tinha lá: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E Jesus, ele disse: vocês querem me procurar, onde que ele deveria estar? Na casa do Senhor, na casa do Pai. E Jesus chama Deus pela primeira vez de meu Pai. Isso já traz implicações profundas e grandiosas. Mas como eu quis trazer uma palavra breve, irmãos, e quero só lembrar de algumas aplicações aqui para a gente terminar. Em primeiro lugar, irmãos, a gente pode sentir a ausência de Jesus na nossa vida por vários motivos, certo? Mas nunca devemos se conformar com a ausência dele na nossa vida. Aleluia. Jesus é a nossa prioridade. Nunca perca Jesus de vista. Ore constantemente para preservar sua comunhão com Deus. Aleluia. Certo? Não venha com sua justificativa. Nós dependemos e necessitamos de Jesus. Glória a Deus. A mãe errou, podia ter errado ou não. Eu creio que há essa possibilidade. Mas quando ela chega, Jesus está lá de braços abertos, aguardando ela no templo. E assim é conosco também. Eu não